Olá, tudo bem? Você sabe de onde surgiu o termo liderança 4.0? Você conseguiu absorver e aperfeiçoar todas as competências da liderança 3.0 ou aquilo que se chamava de competências do mundo linear? O que você pode fazer para aperfeiçoar as competências do mundo complexo ou aquilo que está se chamando agora de competências da liderança 4.0? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. Porém, antes de a gente prosseguir no vídeo de hoje, não esquece de deixar aqui o seu like, não esquece de ativar o sininho para receber as minhas notificações regularmente e se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para que você possa aproveitar aí ao máximo sobre aquilo que nós falamos aqui de gestão, liderança, de empreendedorismo e outros assuntos que vão fazer muita diferença na sua vida pessoal e profissional. Muito bem, então o assunto de hoje aqui é competências da liderança 4.0. Mas para entender um pouquinho esse termo, é necessário a gente saber de onde veio esse termo liderança 4.0. Por que nós já estamos na liderança 4.0? Então a gente vai brincar um pouquinho com a retrospectiva e vamos buscar lá desde a liderança 1.0 para entender de fato qual foi a evolução e como é que nós chegamos até aqui. Bom, a indústria 1.0 nasceu lá na década de 1750 com a Revolução Industrial. Então a gente foi mapeando isso e os grandes pensadores, os grandes estudiosos como Frederick Taylor, Henry Fayol, o próprio Ford e tantos outros que vieram na esteira, Schumpeter, Peter Drucker, foram trabalhando esses termos e de acordo com a evolução da indústria, de acordo com a evolução da gestão, esse termo foi avançando. Ali pela década de 1900, 1910, veio naturalmente uma outra escola, do Henry Fayol francês, que era contemporâneo também do Frederick Taylor, e o Henry Ford também, lá com a teoria do Fordismo. Ford, autor daquela famosa frase, todo cidadão tem direito de ter um veículo, desde que seja preto. Ali já nasceu a indústria 2.0, que era basicamente aqui, além da produtividade instalada lá pelo Fayol, era também a questão da produção em série, que foi utilizada para outras empresas também, como 3M, como a própria IBM e até mesmo como o McDonald's, que é muito famoso pela produção em série. Então, 1.0 a partir da década de 1750, 2.0 a partir da década de 1900, mais ou menos, e 60 anos depois, nós tivemos aí uma outra indústria, uma outra liderança, que nasceu com a utilização dos computadores nas empresas. Vários pensadores no meio foram trabalhando essa questão da gestão, mas aí veio a utilização dos computadores dentro das empresas. Então nasceu a indústria 3.0, que aí é a turma lá do Vale do Silício, né? Bill Gates, Bill Joy, Steve Wozniak, Paul Allen e tantos outros que fizeram escola por conta da utilização dos computadores dentro das organizações. Por fim, finalmente, nós estamos aí na indústria 4.0, que nasceu mais ou menos ali por 2015, 2016, com a utilização de tecnologia, internet das coisas, cloud computing, ou computação nas nuvens, inteligência artificial e tantas outras ferramentas ou tecnologias que estão aí naturalmente pressionando você como líder, você como profissional a se adaptar a uma nova realidade para que você possa naturalmente sobreviver e ganhe consistência naquilo que está se chamando de competências do mundo complexo ou a liderança 4.0 e automaticamente a indústria 0.0. Mas o que nós tínhamos lá na indústria 3.0? O que é que de fato contava antes da gente chegar nessa indústria ou nessa liderança 4.0? No passado, as competências do mundo linear eram simples, aparentemente eram simples. Nós tínhamos ali algo do tipo honestidade, saber delegar, comunicação, confiança, compromisso ou comprometimento com os resultados. Era isso que se esperava da gente, de nós gestores. A questão da atitude positiva, da criatividade, da intuição, da capacidade de inspirar e, finalmente, aquela sintonia, aquela afinidade com as pessoas. Isso é o que se chamou de liderança 3.0 ou também competências do mundo linear. Era mais ou menos baseado lá na administração científica do trabalho, onde se contava naturalmente a produtividade.
Agora não, agora as coisas mudaram, a tecnologia mudou, a indústria avançou rapidamente, a conexão entre essa tecnologia e a indústria está cada vez mais sendo solicitada, então agora as competências são diferentes. E eu vou discorrer agora sobre cada uma delas para que você possa naturalmente conhecer, se integrar e ver que isso vem vindo com bastante velocidade e não tem outro jeito. Nós vamos ter que aprender a liderar agora com outro conceito, com uma outra habilidade, com uma outra finalidade. Primeira delas, o líder como criador do futuro. O que significa isso? As coisas hoje precisam ser pensadas, segundo os estudiosos, em termos de médio e longo prazo. Perfeito? Aquilo que a gente chama de pensamento estratégico. O olhar tem que ser um pouco mais holístico, um pouco mais universal. Quando pensarmos em alguma coisa, temos que pensar que isso naturalmente vai modificar rapidamente, vai, mas eu preciso fazer com que ele dure a maior quantidade de tempo possível. Daí o pensamento estratégico. 6 meses, 1 ano, 2 anos, quais são as tendências? Como é que eu me preparo para isso? O que eu tenho que fazer desde já para que eu não possa ser atropelado mais adiante por essa mudança de tecnologia, por essas questões que estão sendo alteradas com muita facilidade e rapidez? Competência número 2, pense bold. O que é pensar bold? É ser ousado, é ir além da caixinha, é quebrar paradigmas, é quebrar resistência, é ser diferente, é ir além do status quo. Isso é pensar bold, é não ficar esperando que as coisas aconteçam, é você ter protagonismo, iniciativa e, naturalmente, pensar fora da caixa, como a gente brinca sempre. Isso é pensar bold, é não ter coragem de se expor, de se posicionar, de falar as coisas que precisam ser mudadas e de ter naturalmente um olhar mais crítico sobre aquelas coisas que a gente brinca, né, que significam a mesmice dentro das empresas. Isso é pensar bold. Bold é ir além, é ser ousado. Competência número 3. Adotar um propósito transformador massivo. O que significa isso? Quando fizer as coisas, não faça apenas para a sua área ou para o seu departamento. Se as coisas são boas, se aquela metodologia, se aquele princípio, aquele resultado foi bom para o teu setor, provavelmente será para outros setores também. Então não tenha medo de levar essa ideia adiante, né? De fazer com que as coisas mudem e que possam atingir o maior número de pessoas possível. Foi isso que criou um Uber, foi isso que criou uma Alibaba, foi isso que criou um Airbnb, um Spotify, uma Netflix e assim por diante. Propósito transformador massivo. Como é que eu consigo usar isso para milhares de pessoas, centenas, dezenas de pessoas, em vez de ficar restrito a uma área, a um departamento, a uma cidade e assim por diante? Competência número 4. O líder como tomador de riscos. É impossível conceder agora em pleno século XXI um líder que não queira tomar riscos ou que não queira correr riscos. Ah, professor, mas você conhece alguma empresa onde a gente possa ter uma boa estabilidade e não correr riscos? Não conheço nenhuma. Toda empresa, independentemente do seu tamanho, exige riscos, portanto exige tomada de decisão. Então, tomar riscos faz parte das novas competências. Já fazia antes, agora com muito mais afinco, com muito mais expressão, tomar riscos, correr riscos é parte integrante das habilidades ou do conjunto de habilidades do líder. Habilidade número 5. O líder como entendedor da Lei de Moore, plataformas e novas tecnologias. O que é isso na prática? Lei de Moore. O que dizia o famoso Gordon Moore com a sua lei? O conhecimento, o processamento e a capacidade de armazenagem devem dobrar a cada 18 ou 20 meses. Portanto, você precisa se adaptar a isso e priorizar as coisas que realmente são importantes e que fazem sentido no seu negócio, na sua empresa e na sua vida. Nós não teremos condições de absorver tudo isso. Então, provavelmente, teremos que selecionar, que priorizar, para evitar que a gente naturalmente entre em pânico, que a gente pire, como a gente brinca. Por quê? Porque vem muita coisa pela frente. Mas o que de fato é relevante para a tua empresa? Isso é o que você deve pensar. Competência número 6. Foco no cliente, no cliente, no cliente, no cliente. O que significa isso? Não dá para desprezar o cliente. O cliente se tornou a pessoa mais importante do teu negócio. O cliente às vezes é chato, o cliente é ranzinza, o cliente reclama pra caramba, mas ele é que movimenta a sua empresa, ele é quem paga as suas contas, ele é que dá consistência ao seu faturamento. Portanto, olhar o cliente cada vez mais com um olhar estratégico,
dentro das minúcias, dos detalhes, porque se a reclamação não vem do cliente, provavelmente é porque ele já mudou de empresa, já mudou de fornecedor e assim por diante. Foco no cliente, no cliente, no cliente. Competência número 7. A capacidade de fazer grandes perguntas. O que significa isso? Perguntas que provocam reflexão. Eu já fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar como sugestão, como fazer perguntas poderosas, como fazer perguntas que mobilizam as pessoas, como fazer perguntas que fazem as pessoas pensar de maneira diferente, que engajam, que geram comprometimento, o que vamos fazer, quando vamos conversar, como é que nós vamos resolver isso, quem pode te ajudar, quando é que você começa, coisas do tipo, para você poder realmente mobilizar as pessoas, engajar as pessoas. Líderes fazem grandes perguntas, líderes fazem perguntas que provocam reflexão. Por fim, o líder conector. O que é o líder conector? Eu sei que vocês competem dentro das empresas, eu já competi dentro das empresas, de gerente para gerente, de coordenador para coordenador, supervisor para supervisor e até mesmo diretor. Essa competição, ela é natural. Então não adianta mais eu querer ficar competindo o tempo todo ou derrubando as pessoas, humilhando as pessoas, não. Hoje a gente faz o quê? Conexão. Perfeito? A gente faz conexão. A gente faz aliança estratégica. A gente tira, como eu digo sempre, o bumbum da cadeira e vai lá na mesa do outro supervisor, do outro coordenador, para conversar com ele, em vez de ficar mandando aqueles e-mails mal criados, mal educados. Não, a gente vai resolver as coisas, se conecta, liga, une as pessoas, cada vez mais se junta para fazer um trabalho coordenado, cooperativo, em equipe, e assim a gente consegue naturalmente atingir mais resultados. É simples assim. Então essas 8 competências que eu mencionei aqui e que eu vou deixar aqui no finalzinho com um quadro bem específico para você, são as competências exigidas hoje na liderança 4.0. Olhe carinhosamente para isso. Avalie cada uma, veja no que você pode melhorar em todas elas e eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar uma grande vantagem competitiva. Você vai se diferenciar e não adianta ficar reclamando que o mercado está exigente, que o mercado está isso, o mercado está aquilo. Lembre-se sempre do Charles Darwin. Não é o mais forte e nem o mais inteligente. É o que melhor se adapta. É simples assim. Gostou do vídeo? Não esquece então aqui de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber as minhas notificações toda semana. E se você não se inscreveu, eu serei eternamente grato pela tua inscrição e principalmente pelo teu compartilhamento desse vídeo para o maior número de pessoas possível. Muito obrigado por estar aqui no meu canal, muito obrigado por investir esse seu tempo na sua melhoria, e no meu vídeo também. E eu espero que a gente possa se encontrar tranquilamente já no próximo vídeo. Um grande abraço.